Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Lacerda e seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Já deixa o like adiantado e hoje é um conteúdo denso, hoje é um negócio pesado que tem batido aqui em muita gente nesses últimos dias do mercado. Então vamos direto para o vídeo. Vamos falar aqui sobre o Reino Unido, o que é que está acontecendo, o que é que pode ter de consequências e quais são os possíveis próximos movimentos. Para começar, gente, o Reino Unido tem tido problemas desde o Brexit. Não sei se vocês lembram do Brexit, a saída dele da União Europeia, estremeceu as relações com a União Europeia. Eles estão até tendo casos de secessão por lá, tem gente querendo se separar, mas esse não é o intuito de falar do vídeo, né, nesse vídeo para vocês. O intuito é falar da movimentação que o Banco Central fez e as crises que eles estão encarando nesse momento, no dia de hoje. Para vocês terem noção do tamanho que foi, quase entrou num risco sistêmico. E, inclusive, o Reino Unido é o único país do G7 cujo PIB não voltou no pós-pandemia. Mas aqui vamos lá, né? Para começar, está entre as 7 maiores, já foi a maior economia do mundo, né? Já foi a terra em que o sol nunca se punha, tinham várias colônias espalhadas ao redor do mundo, de maneira que o sol nunca se punha sobre o reino. Entendeu? Então, é uma das maiores economias do mundo, mas ela é pouco competitiva e essencialmente ela depende de serviços financeiros, né? E aí depois, agora em julho, teve a renúncia do Boris Johnson, né, que era o primeiro-ministro britânico, após uma série de problemas, especialmente no manejo durante a pandemia, em especial, né, ele violava as restrições, ele era uma coisa restritiva para a sua população e para indústrias, etc. Mas ele fazia festinhas em seu gabinete, teve vários escândalos, foi pouco combativo com a inflação, que está ao norte de 10%, quase 11% lá no Reino Unido. Enfim, teve vários problemas que deu a ascensão a Liz Truss, que era secretária do Comércio, de Estado, né, do Comércio Exterior. Eu acho que esse é o cargo dela. Posso estar enganado, se eu estiver enganado já deixa um comentário me corrigindo, eu agradeço muito. Enfim, ela assumiu e já assumiu fazendo movimentações muito agressivas que foram essencialmente muito mal vistas pelo mercado financeiro. É natural, quando você entra já fazendo movimentações agressivas, você tende a ter uma certa repulsa, né? E assim, eu lembro de um vídeo que eu vi, em que ela estava apresentando o plano na Câmara dos Deputados, como é o nome da Câmara dos Deputados lá, na Câmara dos Comuns, né? E a galera aplaudindo e eu olhando uma tela isso e na outra tela o mercado derretendo. Ou seja, não foi muito bem recebida. Inclusive, um comportamento interessante de frisar aqui, de prestar atenção, durante esse anúncio, eles aumentaram os juros, etc, tal, enfim, teve várias coisas, eu vou já entrar mais direto no plano econômico da Liz, que ela tentou mexer aí, né, reforma que ela tentou trazer e que ia mexer alguma coisa. A Bolsa do Reino Unido teve um comportamento similar de um país emergente, ou seja, teve um comportamento similar ao brasileiro. Por quê, Fernando? Geralmente, quando um país emergente faz uma movimentação de aumento de juros, algum arroxo fiscal ou monetário, o que é que acontece? Geralmente é o menor sinal de problemas com aquele país emergente, há uma dúvida. E normalmente o mercado foge de dúvidas. Então, se há dúvida, a galera vai vender a moeda corrente, comprar dólar, sair do país e ir para casa. Normalmente o câmbio do país deprecia. E aí vai aumento do dólar, o índice do país normalmente cai também, né? Tô falando muito normalmente, mas não importa. O índice do país cai, tem vários pequenos problemas, vários graves problemas que podem aí impactar diretamente a economia. E o que é que aconteceu no Reino Unido? A mesma coisa, o juro subiu, a Libra caiu ao pior índice de 40 anos, né? Chegando aí a quase a equiparação, já há projetistas projetando que vai cair abaixo da equiparação, ou seja, uma libra vai valer menos de $1. E, assim, isso foi muito sério, foi no dia 23/9, se não me engano, e o Banco Central deles entrou comprando muito título, né, no caso, injetando dinheiro, tirando dólar, tentando ali apagar aquele incêndio, né, que ao todo do dia 23 até hoje, era o plano de comprar, era só até hoje, tá? Foram 65 bilhões de dólares que você injetou em cerca de 20 dias na sua economia. Cara,
E ainda não passou o problema, tá? Ainda não é assim, estão livres de... Não, ainda não resolveu o problema e isso significa uma grave situação para lá. Você injetou 65 bilhões na sua economia e não resolveu. Você tem um problema seríssimo. Mas enfim, qual foi o plano mirabolante? Que loucura foi essa que fez a Liz Truss bagunçou toda a economia britânica? Vamos lá. Primeiro eles tiveram uma expansão fiscal e redução de impostos. Fernando, mas isso é bom. A intenção dela, de acordo com ela na entrevista que ela deu depois, era incentivar empresas locais, mas na prática mesmo, ela cortou o quê? A alíquota do imposto de renda pessoa física na faixa mais alta. Então a galera entendeu, o pessoal classe média e classe baixa de lá, que são infinitamente maiores e mais ricos do que a gente aqui, tá? Para você não pensar que é uma galera pobrezinha, não. A galera classe média lá, nossa, espanca e muito, mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui. A galera classe média e classe baixa olhou e disse, ei, a galera mais rica tá tendo uma redução de impostos e eu não tive. Então eles naturalmente se sentiram mal, né? Se sentiram deixados de lado. Pra vocês terem noção, no momento que ela anunciava, a Libra caiu quase 3% assim, instantaneamente. Chegou ao pior nível de 40 anos e dos norte de 10% de inflação. Para vocês terem noção, ela fez cancelamentos de impostos comerciais, sim, mas na prática ela beneficiou mais mesmo as grandes indústrias. E assim, eu acho que eles têm problemas maiores. A energia elétrica no Reino Unido esse ano subiu 54%. Ou seja, eles têm problemas maiores para se preocupar, enquanto ela estava preocupada ali, assim, em resolver tapar o sol com a peneira, né? Então, isso trouxe uma incerteza. E o que é que há de consequências? Por essa incerteza, o mercado tende a fugir de incertezas. Então, assim, vocês terem noção de como foi tenso isso, de como foi perigoso, o mercado deles quase entrou no risco sistêmico. Por quê? Porque os fundos de pensão chegou a muito próximo de uma insolvência. Se o Bank of England, né, se o BOE não tivesse entrado comprando massivamente ali aquelas coisas e injetando dinheiro na economia, tinha dado um problema muito sério por lá. Por quê, Fernando? Porque é o seguinte, geralmente os fundos de pensão, eles tendem a fazer operações de longo prazo, né? Eles tendem a comprar títulos de dívida pública ou títulos de moeda ou qualquer coisa do tipo, em ações e tudo de longo prazo. Eles tentam, fazendo isso, para obter o máximo de rendimento possível para continuar pagando, né, os seus beneficiários naturalmente. E o que é que acontece quando você tem um título de moeda lastreado naquela moeda e esse valor geralmente são pós-fixados, tá? Por que é pós-fixado, Fernando? Simples. O que é uma operação pós-fixada? É uma operação que eu entro na operação, eu tenho ali algumas garantias, mas eu não tenho certeza do rendimento certo dela, somente ao final da operação. Agora, diz para mim, se você entraria numa operação aqui no Brasil, ainda que seja em 1992, ou seja, 30 anos atrás, certo? Com uma taxa de 1% ao ano. Não, provavelmente você não entraria nessa operação, principalmente se tratando de Brasil. Então, quando os fundos de pensões fazem essas movimentações, eles fazem movimentações realmente muito longo prazo. E por isso eles precisam botar uma taxa pós-fixada, porque ela vai flutuando ao passar do tempo e vai acompanhando esse nicho de mercado. E geralmente o pior é que eles não compram o ativo em si, eles compram derivativos. O que é derivativo, Fernando? É literalmente um título que deriva de um ativo. Por exemplo, ele é lastreado em petróleo, mas quer dizer que é o petróleo? Não, ele é apenas lastreado no petróleo, ou seja, ele é um derivativo do título de petróleo. Não sei, é um caso hipotético aqui, tá? Ele deriva de um ativo. Então, ele tem um título de dívida pública em moeda, um título de moeda, e ele compra um título que deriva da moeda. Tá entendendo? É como se fosse um colateral aqui. E geralmente ele tem um nomezinho bonitinho, que é o Liability Driven Products, que são produtos literalmente de confiabilidade. E quando o valor do seu derivativo cai, normalmente você opera por uma corretora ou um banco e você toma ali uma chamada de margem. O que é uma chamada de margem, Fernando? Quando a sua perda se aproxima muito do limite que o banco estipulou para você, o que é que acontece?
o banco tende a te chamar a atenção e dizer, ei, ou você coloca mais dinheiro aqui, ou a gente vai liquidar a sua operação. Se liquidar a sua operação, seria assumir um prejuízo, e assumir o prejuízo seria insolvência para os títulos de pensão. Então, não, os caras tiveram de vender ativos e entrar aportando mais dinheiro, ou seja, colocando mais dinheiro para lá. E isso gera um ciclo vicioso, porque tira liquidez os caras naturalmente não conseguem pagar a sua galera. Eles não conseguiriam, assim, manter os fluxos de pagamentos normalmente, o que levaria a uma insolvência no caso do mercado de fundos de pensão. Mas, Fernando, fundos de pensão são comprados por trabalhadores. Trabalhadores têm dívidas em outros lugares, eles também têm investimentos em outros lugares. Se essa galera está insolvente, é aquele risco sistêmico que vai se espalhando pelo mercado financeiro inteiro. Ou seja, a Liz Truss, em pouco menos de 3 meses aí de poder, de estar à frente aí como primeira-ministra da Grã-Bretanha, conseguiu fazer uma quase insolvência da sua própria economia. Só para vocês terem noção de quão grave foi e por que essa mexida foi tão agressiva. Porque se não tivesse sido, gente, 3% de queda em um dia é uma senhora lapada. E o que eles vão fazer agora? Eles provavelmente, vamos lá, a figura geral é que o Banco Central Europeu provavelmente vai continuar no arroxo, aumentando aí 75 pontos base a sua taxa na sua próxima reunião. Por quê? Porque ele tem que fazer um controle de inflação na Europa, assim como no Reino Unido, lá subiu a energia. Se você está com dúvida que a Europa está passando por sério problema, eu deixei um vídeo aqui, dá uma olhadinha nesse card aqui depois, já bota aqui no assistir em seguida e vamos seguindo juntos. Está passando por problemas graves, não só a energia aumentou por lá, eles também estão tendo um problema com a quebra da cadeia de produção, com a política da China também. Eu vou deixar aqui outro card para o vídeo da China, que eles estão com problema também, porque eles tinham essa cadeia de produção, vinha produto de lá, produzia aqui, a indústria agora está com problema de energia, e enfim, tudo isso está causando esse caos todo por lá. Provavelmente, inclusive, a própria população vai ter um subsídio ou alguma espécie de financiamento estatal para energia que ainda não foi anunciado. Tá? Eu só estou dando aqui uma possível movimentação futura que eles vão fazer agora. E aí o que vai acontecer? Provavelmente também o Fed, tá tudo na mão do Fed. Se o Fed quiser, ele resolve o problema salvando a galera, imprimindo dinheiro e perpetuando essa bolha. Mas se você não quer que essa bolha se perpetue e você quer realmente corrigir o problema, porque o que acontece? Eu jogo mais dinheiro, eu inflo uma bolha. Não sei se alguém lembra aqui, foi setembro, outubro, novembro de 2019. O Fed fez uma injeção de dinheiro de capital lá nos Estados Unidos em operações compromissadas, né, de longo prazo, que não é uma operação que não são operação de over, né, no caso tem que se finalizar no dia seguinte. Eles fez uma operação compromissada e ainda assim deu uma senhora estremecida na economia por lá, tanto que quando veio a pandemia, quem me segue já há mais tempo sabe que eu falei que isso aqui não é eu falei no story, puxa, eu acho que foi, mas não importa, isso aqui não é resultado da pandemia, o mercado já vinha ruim antes, ele só agora terminou de ir pro brejo, a vaca terminou de ir pro brejo. Então, o que é que acontece? O Fed já vinha injetando, ele injetou naquele momento ali em 2 meses, ele injetou na casa dos trilhões de dólares. Eles têm um déficit fiscal absurdo que foi, sim, o Trump teve participação disso, mas enfim, o Biden também não está ajudando muito. Mas enfim, se você está injetando a bolha, cada vez para crescer mais, ela precisa de uma injeção maior. E isso vai chegar a um ponto em que a inflação vai estar absurda. Dá uma olhada nos hermanos aqui. A inflação na Argentina já superou os 100%. Um peso argentino hoje equivale a 3 centavos brasileiros. É 3? Eu não tenho certeza de como fechou hoje. Mas enfim, não importa muito. Estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 14, o último dia da injeção de capital lá do Bank of England, né, do Banco Central da Inglaterra. Existe também, o Fed vai ter que, sim, se ele quer controlar a inflação no seu país, se ele quer controlar o poder de sua moeda ante as outras, ele vai ter que manter esse arroxo fiscal e esse arroxo monetário por lá. Não tem o que fazer. Ele tem que manter a elevação de taxas. E qualquer outra medida que o pessoal fizer no sentido de vai dar tudo certo, estão tentando adivinhar topo. E isso
pode sim ser um grande problema mais lá para frente. Mas vamos continuando aqui. Tem até um dizer no mercado que diz que o Fed vai apertar até alguém quebrar, como foi em 2008, que quebrou, parece que uma galera lá e já entrou salvando todo mundo de novo e imprimindo de novo. Mas enfim, o que é que acontece? Quando o Fed aperta, normalmente, para os outros países é ruim quando há um aumento de juros. Por exemplo, se o Banco Central aqui aumenta os juros, naturalmente a galera tende a sair do país. Mas, quando o Fed aumenta juros, dizem, eu não tenho tanta certeza para afirmar isso, uma vez que a situação geopolítica está mudando muito rapidamente, mas até então, os melhores tesouros diretos, os melhores treasuries do mundo são os tesouros americanos, ou seja, o título de dívida públicas dos Estados Unidos. Então, quando o Fed aumenta juros, ele está dizendo para o mundo o quê? Eu estou pagando mais pela minha dívida aqui, agora. E aí o que é que geralmente o pessoal faz? Ele liquida as operações em países emergentes, países de dúvida, e aí ele leva o dinheiro em dólar para os Estados Unidos. E isso para o poder do dólar é bom, diferente para os outros países. Por quê? Eu até falei com um aluno da nossa mentoria recentemente sobre isso, acho que foi na terça-feira, mas enfim, qual é a diferença? A diferença é que se eu estou no Brasil, eu tenho que vender o real e comprar o dólar. Naturalmente aumentando a oferta de real, reduzindo a oferta de dólar, levando o preço do dólar onde é o real. Mas quando eu vou com o dólar para os Estados Unidos, ora, qual é a moeda de lá? A moeda é o dólar. Eu não há necessidade de eu fazer essa conversão de volta. O real se desvalorizou. Mas assim como no Brasil, vai na Argentina, vai na Colômbia, vai na Venezuela. Venezuela, se bem, não conta muito por lá. Desculpa, gente. Mas vai no México, Europa, todo mundo eles vão vender a moeda corrente, vão liquidar a operação, vende a moeda corrente, compra dólar, leva para os Estados Unidos. Ou seja, agora o dólar está valorizado em relação a todo o seu entorno, certo? Então, para eles é bom manter uma taxa alta. Entretanto, para os bancos do próprios Estados Unidos, significa que eles vão ter que pagar no intraday ali uma taxa alta entre si também. Vai ter outros problemas e outros percalços, mas para a moeda, dólar, é bom. Eles vão manter esse arroxo, dizem, né, que vão manter esse arroxo até alguém quebrar, porque ele prejudica quem tem pagamento sem dólar, como no caso foi o Credit Suisse, que teve semana passada, que já teve um problema, e agora o Reino Unido também, né? Eu acredito que o arroxo vai continuar por mais um tempo, talvez ali até em meados de 2023. Essas taxas vão continuar subindo sim para o controle da inflação. Já falei que eu acredito que a Europa vai lançar uma espécie de subsídio para a conta de energia. Eu acredito sim que eles vão voltar a produzir energia não limpa, né? Vão voltar aí a ativar aí as usinas nucleares ou termoelétricas a carvão para isso talvez se o inverno for rigoroso. Se o inverno não for tão rigoroso, o que eles talvez façam é que até 1990x aí, eu não lembro exatamente, no final do século 20 e início do século 21, os termostatos das casas normalmente se mantinham em 19 graus e, ao que tudo indica, a Suíça fez isso. Agora passaram a lei que era para voltar para os 19 graus, inclusive ameaçando os cidadãos com multa, e é um dos países mais liberais do mundo, para vocês terem noção. Mas enfim, para a restrição e para a colaboração de todos, para realmente manter ali o controle normal do consumo de energia, uma espécie já de racionamento, já se antecipando. Então provavelmente eles vão fazer isso, né? Eles vão reduzir racionalmente o seu consumo sem cortes de energia, para que todos tenham acesso à energia, e vai ter alguma espécie de subsídio também. Eu acredito que vai ser isso. O Banco Central Europeu deve estar aumentando a sua taxa, o Fed também vai aumentar a taxa para controle da inflação, porque na escola keynesiana de economia tem-se que o controle da inflação é feito com o aumento da taxa de juros, tá? Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que não vai haver grandes quebradeiras ao redor do mundo, mas vai ter um aperto sim. Talvez um banco ou dois aí dê tchau pra gente, ou fundos por enquanto. Então por esse vídeo é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu leio e respondo todos. Tchau, tchau.